Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. O AB1 dessa quarta-feira, dia 6 de agosto, está começando agora e desde já agradecendo a sua companhia. 11 horas e 47 minutos, vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Simbora dar uma olhada na previsão do tempo aqui para Caruaru, porque a terça-feira foi de chuva o dia inteiro, não é? Aqui na Princesa do Agreste, chuva que entrou pela madrugada de hoje e essa quarta-feira deve ser de sol entre nuvens, hein? Mas com possibilidade de chuvas rápidas à tarde e à noite. Agora a temperatura está marcando aí 25 graus, você confere na tela, e a temperatura mínima não deve passar dos 19. E olha, pessoal, aqui no AB1 a gente vai falar sobre os ambulantes de uma área do Parque 18 de Maio que estão sendo realocados pela Prefeitura. A gente vem acompanhando essa situação. Na sessão da Câmara de Vereadores dessa terça-feira, eles estiveram presentes, em grande número, no plenário da Casa. Eles discordam dessa mudança. De acordo com a Prefeitura, essa alteração se deve à criação de novas vagas rotativas nas imediações do Parque 18 de Maio. Então, Gessé Ascioli está ao vivo com a gente nesse AB1 e direto do Parque 18 de Maio, ele vai falar sobre esse assunto, hein? Vamos saber se os parlamentares se comprometeram a ouvir esses ambulantes, esses trabalhadores. Né, Gessé? Um bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Estamos aqui no Parque 18 de Maio, onde aconteceu a movimentação mais cedo dos ambulantes que se reuniram junto aos parlamentares de uma comissão encabeçada pelo delegado Lessa, o vereador que esteve aqui junto com o Gil Bobinho e também o Fagner Fernandes, e caminharam aqui pelo Parque 18 de Maio, ouviram as reivindicações e a gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho, o que ficou definido junto a esses parlamentares e o que vai ser levado para discussão também na Câmara de Vereadores aqui de Caruaru sobre esse assunto, sobre essas mudanças que aconteceram aqui nos últimos dias. A gente volta daqui a pouco trazendo essas informações, todos os detalhes. Exatamente, aqui no seu AB1. E nessa edição a gente também vai mostrar que um homem suspeito de roubar um carro que transportava medicamentos lá em Gravatá foi preso no Recife, pessoal. O carro pertence a uma mulher, esse aí, que é farmacêutica. O veículo foi roubado no dia anterior e no porta-malas e no interior do carro, foram encontradas as caixas com os remédios. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. E aqui no AB1, a gente também vai trazer os principais assuntos do nosso portal. E entre esses assuntos, Fábio Gomes vai falar sobre um grave acidente que foi registrado em Pesqueira. Não é isso, Fábio? Seja bem-vindo também aqui ao AB1. Um bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente nesse AB1 de hoje. Infelizmente, esse é um dos destaques que a gente traz aqui no G1, Almir, porque um acidente, um atropelamento foi registrado na manhã de ontem no município de Pesqueira, na BR-232, e um homem de 57 anos, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. A Polícia Rodoviária Federal esteve nessa ocorrência e a Polícia Civil informou que está investigando todas as circunstâncias desse caso. A gente acompanha agora imagens fortes registradas por alguns motoristas que passavam pelo trecho da rodovia, e daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Perfeitamente, Fábio. Até daqui a pouquinho. E os problemas da comunidade, hein? Eles também estão presentes aqui no AB1. Moradores do José Carlos de Oliveira entraram em contato com a gente para falar sobre o problema da falta de saneamento básico e as suas consequências. Joel Almeida pegou o nosso carro Link e foi para lá. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia para você também que segue com a gente aqui no AB1. Eu já estou no José Carlos de Oliveira, bairro muito conhecido aqui da cidade, que a gente inclusive faz algumas visitas mostrando os problemas da comunidade de hoje. Estou precisamente passando aqui pela Avenida Dom Antônio Soares da Costa. Na verdade, esta daqui já é a rua que a gente vai visitar. A gente está chegando. Olha só na câmera frontal a situação aqui da comunidade. A população vive todos os dias tendo que pisar nesse lamaçal, nesses buracos. Se já é difícil o carro trafegar por aqui, imagine o pessoal que anda a pé. A gente vai mostrar a realidade do que os moradores vêm sofrendo na pele. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui do José Carlos de Oliveira. Almir. Muito bem, Joel, muito bem. E Priscila Martins e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo também. Priscila vai trazer todas as informações sobre aquela oportunidade que você está esperando no AB Emprego dessa quarta-feira. Bom dia para você, Priscila.
Oi, Almi, bom dia para você, bom dia, Léo, bom dia para todo mundo que está aí acompanhando o AB1. Exatamente, né? Tem algumas vagas que estão abertas, inclusive algumas com mais dificuldade de encontrar trabalhador. Então a gente vai trazer essas oportunidades. Eu tenho aqui uma lista que eu acabei de receber aqui da Casa do Trabalhador de algumas vagas que está sendo bem difícil encontrar pessoa apta para poder preencher essa vaga. Então a gente vai trazer isso também, quem sabe não é a sua chance, a sua oportunidade. Vamos falar também de jornada de trabalho hoje aqui no AB1. Então daqui a pouquinho a gente conversa mais. E Leonardo vai mostrar os serviços oferecidos pela Carreta da Mulher Pernambucana, projeto do governo do estado que está em Garanhuns. Bom dia para você, Leonardo. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a carreta estacionou na segunda-feira e fica aqui no município até o dia 16, mas o pessoal está aproveitando, viu? Estão sendo cerca de 150 atendimentos por dia, aí ultrassonografia, mamografia, consultas com o ginecologista, entre outros serviços. Daqui a pouquinho eu volto porque eu vou conversar com a gerente regional de saúde, que ela vai detalhar como é que está funcionando aqui. Eu já adianto que hoje funciona até às 5 da tarde, bem aqui no Heliópolis. Dá para todo mundo participar, essas mulheres, viu? Não é só no mês da mulher não, viu? Tem que aproveitar e se cuidar, prevenir sempre. Almi, daqui a pouco eu volto. Combinado, Leonardo e Priscila, até daqui a pouquinho. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver uma reportagem que a gente preparou sobre a importância de se vacinar contra a meningite, hein? É uma doença muito séria que pode provocar a morte do paciente. A gente vai trazer todos os detalhes no seu AB1, que já está no ar. 11h54, a gente volta já. O seu AB1 está de volta, agora faltam 5 minutos para o meio-dia. E como será que está o movimento do trânsito aqui em Caruaru, hein? É o que a gente vai ver agora. Imagens para a gente ao vivo, nessa câmera que a gente confere aí, ó, da rua Armando da Fonte. A gente vê ali um pedacinho da Via Parque, não é? Muitos veículos ali do outro lado. Esses veículos estão no sentido Grande Hotel, não é? Aguardando aí a abertura do semáforo. A gente percebe parte dessa movimentação e dos pedestres aí na Via Parque, não é? A gente está vendo essas barraquinhas também que fazem parte aí da feira de produtos orgânicos. E vamos seguindo? A gente vem acompanhando, pessoal, a situação dos ambulantes que trabalhavam na Avenida Lourival José da Silva, ali no entorno do Parque 18 de Maio, aqui em Caruaru. Bom, eles foram realocados pela Prefeitura e, por conta dessa mudança, os ambulantes foram ontem à Câmara de Vereadores pedir ajuda dos parlamentares porque eles não estariam satisfeitos com essa alteração. Hoje, uma comissão de vereadores foi até o Parque 18 de Maio e Gessé Ascioli está chegando ao vivo para falar sobre esse assunto agora, trazer todos os detalhes. Gessé, uma boa tarde para você. Oi, Almi, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Estamos aqui no Parque 18 de Maio, né, onde está concentrado toda essa situação. Desde a semana passada a gente já anunciava nos nossos telejornais as mudanças aqui na avenida, né, onde tem esse entorno aqui ao Parque 18 de Maio e naturalmente esse trecho onde há a maior reclamação por parte dos ambulantes é que eles foram retirados, notificados para saírem do local, porque a partir, né, da data retroativa da semana passada, a gente tem aí o funcionamento de mais um ponto de zona azul para estacionamento de veículos. Então, com isso, eles precisam ser relocados para um outro local, que inclusive visitaram hoje junto a alguns parlamentares. A gente vai conferir algumas falas dos comerciantes, né, dos ambulantes, que acabaram sendo notificados e relocados para esse outro ambiente. Vamos conferir. O que eu estou pedindo por todos nós, que a gente fique para trabalhar 2 dias, ao menos 2 dias, quinta e sexta. É para a gente pagar, ok, nós pagamos, porque ele está cobrando, vamos dizer, pouco, né, dos carros. No lugar dos carros, porque nós também 2 dias, aí os outros dias pode fazer zona azul, pode, ok. Nós não somos contra, mas deixe nós trabalhar. A gente paga aluguel, tem os cartão, tem água, tem luz, tem o nosso pão para casa, de cada dia para dentro de casa. E nós não estamos aqui à toa, nós somos trabalhadores. Aí eu vendo as camisas do meu primo, né, que ele fabrica, e ele me deu para me trabalhar.
e eu recebo auxílio, mas meu auxílio eu pago o aluguel e eu dependo daqui da feira para levar o pão para minha família. Essa aqui é a minha mais nova. E eu peço, né, às autoridades e ao prefeito que reconheçam a necessidade da população, que aqui tem muitos pais, mães de família que precisam daqui. Pois é, ouvimos aí, né, os ambulantes, o pedido deles, né, inclusive por conta dessa realocação. E a gente também ouviu os parlamentares que estiveram em comissão, o vereador delegado Eric Lessa e também o Fagner Fernandes conversaram conosco sobre as reivindicações que foram feitas por parte dos comerciantes e também sobre um fato que aconteceu no passado também dessa mesma situação. A gente vai conferir agora. Nós fomos solicitados ontem na Câmara Municipal, fizemos uma fala pública, solicitamos uma audiência com o Poder Executivo Municipal. Hoje viemos aqui e daqui vamos fazer uma fiscalização no local onde foi destinado para que esses trabalhadores possam ser deslocados, porque eles informam que o local não tem infraestrutura e também não tem a comercialização natural, que não tem clientes. E aí a gente vai fazer essa fiscalização junto dos vereadores Fagner dos Animais, Gil Bobinho e todos os outros representantes, os trabalhadores que só querem o direito de ser dignos e buscar o seu ganha-pão e levar o ganha-pão para suas famílias. Faz 4 anos atrás, a gente estava na liderança da oposição, tivemos um encontro com o secretário da época, era Ítalo, de uma reivindicação, era essa reivindicação, não tinha uma estrutura de calçamento aqui, e eles também vieram para cá e não deu certo. Os compradores não vieram fazer a compra aqui. Então, assim, a prefeitura quer trazer novamente esse mesmo tema de 4 anos atrás, trazer os ambulantes para cá num local que não deu certo. Então, a prefeitura precisa rever um novo local para que essa população não sofra tanto. Agora, nesse local realmente, 4 anos atrás teve essa discussão e não deu certo aqui. Pois é, ouvimos aí os parlamentares, né, sobre essa discussão que acontece já há algum tempo, já teve uma outra situação bem parecida, e aí nós pedimos nota à Prefeitura, que informa o seguinte: a Secretaria Executiva do Parque 18 de Maio informa que a realocação dos ambulantes da Avenida Lourival José da Silva foi feita de forma planejada, com notificação prévia à categoria. A ação visa melhorar a mobilidade e organização da Feira da Moda de Caruaru para todos os envolvidos. As novas áreas localizadas por trás do polo gastronômico e ao lado da feira de artesanato foram preparadas para garantir a segurança e a continuidade das atividades sem prejuízo à categoria. A Prefeitura de Caruaru segue aberta ao diálogo e reafirma seu compromisso com o ordenamento do Parque 18 de Maio e a valorização do comércio local. Então, essa é a nota da Prefeitura, falando sobre esse novo local. Nós também estivemos por lá, nessa visita que foi feita por parte dos parlamentares e dos comerciantes, mas a grande reclamação não é sobre a estrutura do local em si, mas em relação ao movimento, a comercialização, que para eles há um grande movimento por conta da avenida ser a principal aqui ao lado do Parque 18 de Maio, onde há grande circulação de pessoas, o comércio é mais fácil do que nesse outro local, que já tiveram experiência e não foi positiva. A gente vai seguir acompanhando essa situação e acompanhar também o que vai ser discutido na Câmara de Vereadores de Caruaru, do Poder Legislativo com o Poder Executivo, para ter uma solução completa para esse pessoal, né? Já que todo mundo comercializa e a gente está aqui para mostrar todos os lados e também defender que seja feito aí o bom para todo mundo, né, Almir? Exatamente, Gessé, exatamente. É claro que a gente vai seguir acompanhando, não é importante a gente ver essa movimentação hoje pela manhã por lá também, para entender, não é? O Poder Legislativo acompanhando essa demanda, não é? Para apresentá-la também junto a esses ambulantes ao Poder Executivo. Claro, a realocação em si não é o problema. A questão é para onde, né? E se há visibilidade, ou seja, se o ambulante vai estar no local onde ele vai conseguir vender seus produtos. A gente viu os depoimentos das ambulantes aí falando sobre ganha-pão. E às vezes, pessoal, é o dinheiro apurado para o dia, para a sobrevivência diária. Muitas vezes isso acontece. Então a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado pelas informações, Gessé. A gente vai em frente com o AB1 e olha só essa história, pessoal. Um homem suspeito de roubar um carro com medicamentos em Gravatá foi preso no Recife pela Polícia Rodoviária Federal. O veículo pertence a uma mulher que é farmacêutica e foi roubado no dia anterior. Esse veículo aí, o motorista foi abordado pela PRF. No porta-malas, e no interior do carro estavam as caixas com os remédios. A PRF disse ainda que o homem já tinha passagem pela polícia por outros crimes. O carro e os medicamentos, graças a Deus, foram devolvidos à proprietária.
Agora 12h, 3 minutos. Está na hora de conferir o que é destaque no nosso portal. Fábio Gomes está chegando ao vivo, direto da redação, com os destaques do G1. E infelizmente, Fábio, teve um acidente grave em Pesqueira, hein? Uma boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, esse é um dos destaques, né? Mais uma vez a gente fala sobre uma pessoa que acabou perdendo a vida por conta de um acidente de trânsito, né? Dessa vez, ele foi registrado no município de Pesqueira, aqui no Agreste de Pernambuco, na BR-232, ontem pela manhã. Segundo a Polícia Civil, a vítima ela foi identificada por José Ferreira de Lima, de 57 anos. Ele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal morto na BR-232 durante a manhã de ontem, e alguns motoristas que estavam passando pelo trecho da rodovia acabaram visualizando, né, esse acidente, enviaram algumas imagens aqui para a nossa redação do G1 Caruaru, essas imagens fortes que o pessoal está acompanhando em casa, e aí a gente também entrou em contato com a Polícia Civil e ela informou que vai investigar o caso. A PRF também informou que quando os agentes chegaram no local, o condutor do veículo que causou esse atropelamento não foi localizado porque ele se evadiu do local sem prestar socorro. Até a última atualização dessa nossa reportagem, o condutor do veículo que causou esse acidente não foi identificado, Almir. Vamos seguir acompanhando também, não é? Quantas tragédias nas estradas, nas rodovias do nosso estado, infelizmente. No G1 também tem informações a respeito das chuvas aqui no interior. Municípios com fortes chuvas, inclusive chuvas contínuas, não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. A gente vem acompanhando essa questão das chuvas aqui no interior de Pernambuco, e um município que se destacou por conta das fortes chuvas ontem foi Buíque, aqui no Agreste de Pernambuco. Algumas imagens enviadas à redação da TV Asa Branca mostram aí algumas ruas do município alagadas e alguns veículos, inclusive, que estão com a água chegando no nível do pneu do carro. A gente acompanha aí agora, né, alguns moradores enviaram essas imagens, e inclusive um deles, né, um desses cinegrafistas que mandou as imagens para a gente chegar a brincar, comparando aí essa imagem que a gente está vendo agora, né, com a água batendo na calçada com ondas de uma praia. A gente também entrou em contato com a Agência Pernambucana de Águas e Climas e ela informou que nas últimas 24 horas, Buíque foi o município que registrou o maior acumulado de chuvas, com 53,3 milímetros. Ao G1 Caruaru, a Defesa Civil do município disse que esse evento de maior intensidade aconteceu entre as 3h45 da tarde e as 4h30, com um aumento brusco de aproximadamente 25 milímetros em menos de uma hora. Outros municípios aqui do Agreste e da Mata Sul de Pernambuco também aparecem na lista da APAC. Bonito aparece com 42,6 milímetros registrados nas últimas 24 horas e Cortês aparece com 39,6 milímetros. De acordo com a APAC, a previsão para os próximos dias no interior de Pernambuco é de tempo nublado com pancadas de chuva. Inclusive, o G1 também preparou uma reportagem especial conversando com Roberto Pereira, meteorologista da APAC, e ele explicou para a gente por que o mês de agosto é considerado tão frio e com maiores chuvas aqui no interior de Pernambuco, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado, então, por essas informações, esses destaques. E daqui a pouquinho você está de volta com outras notícias, não é isso? Volto sim, Almir. Até já. Até já. 12h, 6 minutos. Agora vamos aos problemas da comunidade no seu AB1. Problemas que chegam para a gente pelo nosso WhatsApp, 991988212. Dessa vez, moradores do José Carlos de Oliveira entraram em contato com a nossa redação para falar sobre o problema da falta de saneamento básico e todas as consequências que a gente conhece por conta dessa situação. Então está na hora de falar com Joel Almeida, que pegou o nosso carro Link para conferir esses problemas de perto. Boa tarde para você, Joel. Carro Link já chegando aqui na rua de Djalma Santos, José Carlos de Oliveira. Eu vou descer aqui para seguir com o nosso compromisso de mostrar a realidade das comunidades. Esta é a difícil realidade dos moradores que vivem aqui nessa rua, que é uma rua considerada grande, viu? A gente desceu aqui, você acabou de ver no começo do jornal, um verdadeiro mar de lama. O Rodolfo entrou em contato com a gente. Boa tarde para o senhor. Há quanto tempo o senhor vive aqui? Bom dia, aqui eu vivo há 20 anos, mas a situação é essa daqui. É um descaso. Isso aqui já foi eu mesmo que quis entupir com a ajuda do cidadão aqui. O esgoto a céu aberto, sem calçamento, como você vê. Muito difícil de transitar. Verdadeiro descaso. A gente, inclusive, estava mostrando a dificuldade para os veículos passarem por aqui. Imagine vocês que precisam todos os dias se locomoverem, colocar o pé nessa lama. É muito difícil, né? Quem vai trabalhar pode deixar até o sapato na rua antes de chegar ao compromisso. Justamente, porque o seguinte é, a situação da rua, eu estou meio rouco um pouquinho,
A situação da rua é desse jeito, tudo estourado. O carro da prefeitura ali naquela esquina lá, se atolou, tem que ver outro buscar. Olha a situação, como é que é. Entendeu, meu amigão? A gente, peraí, a gente são... Paga os impostos, é um cidadão, né? Justamente. Aí não chega ninguém fazendo nada. Nem uma metalinha botar na rua. Fazer alguma coisa, né? Isso. Entendeu? O que é que vocês esperam? Ajuda. Atitude do poder público, né? Realmente está faltando muita coisa aqui, desde o saneamento básico, também está faltando calçamento, direitos básicos garantidos pela Constituição brasileira, e essa é a realidade aqui do José Carlos de Oliveira. A gente espera, claro, acompanhamos toda essa história. Alguns meses atrás eu já estive aqui nessa localidade e os problemas realmente continuam. E é isso, Almir, eu volto contigo no estúdio. E continuam mesmo, né, Joel? Nós entramos em contato com a Prefeitura para falar sobre essa situação toda, pessoal. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras informou que a rua Djalma Santos já é pavimentada e tem drenagem. Em relação à rua Júpiter, a Secretaria disse que há projeto para calçamento. Em relação à rua Catende, a equipe de projeto vai ao local para fazer o levantamento da demanda e incluir o serviço no cronograma de ações. Tanto na rua Catende como na rua Júpiter, os serviços serão feitos quando os recursos financeiros estiverem disponíveis. É o que diz a Prefeitura. E a gente segue de olho nesses problemas da comunidade. No São João da Escócia tem reclamação de lama também. Muita lama. Acompanha com a gente. Esta é a rua Professor Altino Pinheiro Florencio, do bairro São João da Escócia. A situação é essa: buracos, lama quando chove e muita poeira no tempo seco. Assim que chegamos na rua, encontramos seu João tirando água empoçada na frente de casa. Ação que nesta época do ano é feita de instante em instante, devido à chuva. Convidamos ele para dar entrevista. Ele falou como é difícil enfrentar essa situação no dia a dia. Muito difícil até para tirar a água, aqui, o carro daqui da garagem, lama, a cerâmica aqui já está toda arranhada. Que quando eu tiro o carro e boto, arranhar a cerâmica, deu um palmo d'água aqui, foi porque eu abri o esgoto dentro da garagem, ela saiu, fica difícil até para a gente andar aqui. E quando começa a chover, os moradores já ficam preocupados, porque sabe que os problemas que já existem aqui vão ficar pior. A gente recebeu, por exemplo, um vídeo de uma moradora que trabalha durante o dia inteiro, mas que quando chega em casa se depara com uma situação que chama a atenção. A gente vai mostrar para você. Acabei de chegar em casa, veja a situação aqui da minha casa. Meu vizinho tá aqui, ó, com febre, dor de cabeça. O que tem é rato, barata, cobra saindo dentro dessas coisas. Vê pra aqui, ó, essa rua. E nem se falando, viu, da muriçoca, que a gente tem que enfrentar essa muriçoca, rato. Como resolver esse problema, nós não sabemos. Mas o que não temos nenhuma dúvida é que, do jeito que está, não pode ficar. Gente já escorregou aqui com um nenenzinho no braço. Tá difícil pra gente aqui. Se eles resolvessem alguma coisa aqui, a gente ia agradecer muito, muito mesmo. Tá vendo aí o sofrimento do seu João, dos outros moradores por lá? A gente entrou em contato com a Prefeitura também para falar a respeito desses problemas. É muita lama, pessoal. A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras disse que a equipe de projeto vai ao local para fazer o levantamento dessa demanda e incluir o serviço no cronograma de ações. É uma resposta bem parecida com a nota anterior, não é? O serviço, ainda de acordo com a nota, deverá ser feito assim que os recursos financeiros estiverem disponíveis. Bom, a gente precisa entender só que serviço é esse. É o serviço de pavimentação ou é de resolver essa situação da lama? Essa equipe que vai lá é para resolver esse problema? A gente pode colocar as imagens de novo, por favor? Olha só, é para retirar essa lama, para diminuir esse trabalho aí do seu João? Tirar toda essa lama da frente da casa das pessoas? Será que não é possível fazer isso com uma máquina, por exemplo? Não é para minimizar esse problema e posteriormente ver essa questão da pavimentação também? Mas a situação está crítica por lá, como a gente está vendo, né? Bom, a gente vai seguir acompanhando e cobrando, viu, seu João? Junto ao senhor e aos outros moradores aí. Não dá para ficar desse jeito, não é? Não dá de forma alguma. Bora para o Momento WhatsApp agora, porque tem reclamação chegando do Jardim Boa Vista, aqui em Caruaru também, é sobre cano estourado. A Érica Janaína mandou um vídeo mostrando a situação e a gente confere agora.
Olha o desperdício de água aqui nessa rua. Faz dias que a rua está assim, alagada. E é água limpa. Olha só. Faz dias que essa água está assim, ó, jorrando. Faz dias. Viu o recado da dona Érica chamando a atenção porque toda essa água aí é água limpa? Que situação chata, não é, Érica? A água que deveria estar abastecendo as casas está sendo desperdiçada desse jeito, ó, impunemente no meio da rua. Aí a gente entrou em contato com a Compesa. Eles disseram que uma equipe foi enviada hoje para a rua Nova Vitória para realizar o reparo aí nessa tubulação. A gente vai acompanhar para ver se esse serviço vai resolver o problema de forma definitiva, não é? Para a gente ter o maior prazer de mostrar aqui no AB1. Claro, a gente vai seguir aguardando. Essa água é para abastecer as casas e não para ser desperdiçada. E você pode participar com a gente também mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp 991988212. Olha ele aí na tela para você salvar no seu celular. Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco a gente vai ver um levantamento que mostra a atuação política dos deputados federais aqui de Pernambuco no primeiro semestre desse ano, hein? E mais, no AB Esporte, vamos conferir como está a preparação do Caruaru City para a segundona do Pernambucano. A gente volta já, 12h, 15 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, 12h, 16 minutos, e a gente vai dar mais um giro para ver o movimento do trânsito na capital do Agreste, agora dando uma olhadinha no centro da cidade. A gente vê a movimentação desses veículos, né? Carros e motos, muitas motos, impressionante, né? Saindo aí da rua Capitão João Velho, né? Seguindo direto, ou então fazendo essa conversão à direita, propriamente na rua Vigário Freire. Muita gente aí circulando nesses veículos e alguns pedestres ali também nas calçadas no centro da cidade. E olha, os deputados federais retomaram as atividades nessa terça-feira, depois de 2 semanas de recesso. Em um levantamento feito pela TV Globo, avaliou os representantes eleitos aqui em Pernambuco com base nos dados divulgados até o dia 31 de julho. Vamos ver? Nossa produção reuniu dados da produtividade dos deputados federais pernambucanos no primeiro semestre desse ano. Os deputados que apresentaram mais projetos, considerando projetos de lei complementar e projetos de emenda à Constituição, foram Coronel Meira, do PL, Eduardo da Fonte, do Progressistas, Clarissa Técio, do Progressistas, Clodoaldo Magalhães, do PV e Pedro Campos, do PSB. Os deputados que menos apresentaram projetos foram Heriberto Medeiros, do PSB, Fernando Filho, do União Brasil, Lucas Ramos, do PSB, Luciano Bivar, do União Brasil, Fernando Monteiro, do Republicanos e Guilherme Uchoa, do PSB. Nossa equipe também reuniu dados dos deputados que mais gastaram a cota parlamentar. Essa cota é utilizada para custear gastos exclusivamente vinculados ao exercício da atividade parlamentar. As despesas podem ser para finalidades como passagens aéreas, telefonia e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar, como locação de imóveis ou condomínio. No primeiro semestre, os deputados que mais gastaram com a cota parlamentar foram Pedro Campos, com um valor de R$ 267 mil, André Ferreira, com R$ 255 mil, Fernando Monteiro, R$ 253 mil, Eduardo da Fonte, R$ 244 mil e Clodoaldo Magalhães, R$ 243 mil. Esse professor da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em ciência política, explica a importância da cota parlamentar. A cota parlamentar ela tem um elemento fundamental para o funcionamento da Câmara, porque ela permite que os deputados exerçam o seu trabalho, né, executando suas atividades, dando suporte a várias das ações que eles desenvolvem. Eu desconheço trabalhos que foquem na relação entre desempenho e uso da cota. Agora, do ponto de vista ético, né, que isso é fundamental dizer isso, a cota deveria ser utilizada exclusivamente para o bom desempenho do trabalho parlamentar. Os deputados também têm uma verba de gabinete. São R$ 133 mil por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham para o mandato em Brasília ou nos estados. Eles são contratados diretamente pelos deputados.
Os deputados que mais gastaram com a verba de gabinete no primeiro semestre de 2025 foram Guilherme Uchoa, R$ 779 mil, Clodoaldo Magalhães, R$ 777 mil, Mendonça Filho, R$ 774 mil, Fernando Monteiro, R$ 772 mil e Clarissa Técio, R$ 771 mil. Também analisamos a presença dos deputados no plenário. Os que tiveram mais ausências não justificadas em plenário foram Luciano Bivar, do União Brasil, Fernando Monteiro, do Republicanos, André Ferreira, do PL, Fernando Filho, do União Brasil e Guilherme Uchoa, do PSB. Já os deputados com mais ausências não justificadas em comissão, ou seja, que fazem parte de determinada comissão, mas não participaram de alguma das reuniões, foram Felipe Carreiras, do PSB, Mendonça Filho, do União Brasil, Renildo Calheiros, do PCdoB, Clarissa Técio, do PP e Eduardo da Fonte, do PP. De acordo com o cientista político, os eleitores precisam acompanhar o trabalho do Legislativo e se atentar a alguns indicativos de produtividade. Um dos indicadores que são mais básicos é as propostas de lei que ele apresenta. Então, quanto mais propostas de leis apresentadas, não quer dizer que isso seja efetivamente o trabalho mais duro do deputado, porque também tem a qualidade dessas propostas, mas quanto mais propostas ele apresentar, isso comprova de que ele está trabalhando, que ele está usando a cota para desenvolver o seu trabalho na Câmara. O deputado Fernando Monteiro disse que trabalha para representar os interesses da população. Felipe Carreiras disse que muitas ausências aconteceram por conta de compromissos nos ministérios e nas instituições federais. O deputado Pedro Campos disse que é um dos mandatos mais econômicos e que ampliou o uso da cota para informar a população sobre a nova tarifa social de água. Eduardo da Fonte não respondeu sobre o gasto com cotas parlamentares e disse que a presença em comissões não é obrigatória. Mendonça Filho disse que o gasto com verba de gabinete foi abaixo do limite estabelecido. Sobre as ausências, ele disse que assumiu a relatoria da PEC da Segurança, além de outras 3 comissões especiais. Guilherme Uchoa afirmou que teve 2 faltas sem justificativa e disse que também se faz presente nos municípios pernambucanos, enviando emendas e investimentos. André Ferreira questionou os dados, mas não enviou uma resposta. Nós não conseguimos contato com a deputada Clarissa Técio. Não responderam os deputados Clodoaldo Magalhães, Fernando Filho e Renildo Calheiros. E a gente vai seguindo com o seu AB1. E chegou a hora do AB Emprego, pessoal. 12h, 23 minutos, então bora conferir as vagas oferecidas pelas agências do trabalho aqui na região e também pela Casa do Trabalhador, aqui em Caruaru. Priscila Martins está chegando com essas informações. Uma boa tarde para você, Priscila. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Isso mesmo, chegou a hora de saber as oportunidades, gente. Tem muita vaga de emprego disponível na região, né? Algumas até com dificuldade de encontrar um trabalhador. Nós falamos ao vivo aqui da Rua Floriano Peixoto. A Casa do Trabalhador fica logo aqui em frente, número 147. Olha a movimentação da rua aí agora, só para você identificar, a Rua Floriano Peixoto é essa, ó. A mesma rua da CDL, né? Onde fica a Casa do Trabalhador. Tá aí a gente tentando mostrar para você, ó, a Casa do Trabalhador, que funciona de 8 da manhã até 5 da tarde, não tem intervalo para o almoço, né? Então funciona esse tempo todinho. E depois de 5 da tarde, você precisar de utilizar algum desses serviços, você pode inclusive ir lá no Caruaru Shopping, no Expresso Cidadão, né? E os mesmos serviços que são oferecidos aqui são ofertados lá também. E você pode também levar as suas informações e ir em busca de oportunidade de emprego. A gente lembra que a Casa do Trabalhador não disponibiliza só as vagas de emprego, né? Não dá direito a só essa consulta. Você também pode participar de cursos gratuitos de capacitação profissional, de qualificação profissional. Fique atento, porque sempre está tendo vaga e sempre está tendo esse tipo de trabalho feito na Casa do Trabalhador. A gente vai agora mostrar para você as oportunidades aqui da região. Veja.
Em Caruaru tem uma vaga para ajudante de serralheiro, uma também para aprendiz de mecânico ajustador, 8 vagas para atendente de lanchonete, 20 para auxiliar de armazenamento, uma para auxiliar de contabilidade, 3 vagas para auxiliar de costura, 7 para auxiliar de limpeza, 4 para auxiliar de linha de produção, vagas também para auxiliar de manutenção predial, auxiliar de pessoal e auxiliar mecânico de refrigeração, 2 vagas para avicultor, uma para cozinheiro, 10 para cuidador de idosos, uma vaga para encarregado de estoque, 2 para estoquista, 2 para lavador de carros, 5 vagas para motorista de caminhão, uma vaga para padeiro, 9 para pedreiro, uma para pizzaiolo, 10 vagas para servente de pedreiro, uma para técnico em atendimento e vendas e uma para vendedor interno. Em Garanhuns tem 5 vagas para auxiliar de logística, 4 para consultor de vendas, 2 vagas para eletricista, uma para eletricista de instalações, uma vaga para mecânico de automóvel, 3 para montador, 5 vagas para motorista de caminhão e vagas ainda para pedreiro, soldador e vendedor interno. Olha, gente, além dessas vagas aí de Caruaru e de Garanhuns, a gente tem outras aqui de outras cidades para poder passar para você. Em Bezerros tem 5 vagas de auxiliar de limpeza, 8 vagas de operador de vendas. Em Palmares tem 5 vagas abertas para costureira e também tem em Pesqueira 3 vagas para armador de ferros, também 3 vagas para carpinteiro. E aí nós vamos agora para Santa Cruz do Capibaribe com 3 vagas para esteticistas de animais domésticos, 5 vagas para recepcionista em geral, 3 vagas para vendedor interno. A Casa do Trabalhador, como eu já disse, fica aqui na rua Floriano Peixoto, número 147, funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. E você também pode acessar o site para ter mais informações, ver todas as vagas, que é o cedep.pe.gov.br. Eu quero lembrar que agora há pouco aqui na Casa do Trabalhador, a funcionária me entregou umas vagas aqui que estão abertas na nossa cidade, aqui de Caruaru, e que está tendo dificuldade de encontrar trabalhador. É auxiliar de contabilidade, tem uma vaga aberta para auxiliar de contabilidade, tem uma vaga aberta para auxiliar de costura, também está tendo dificuldade de encontrar, uma vaga de auxiliar de pessoal. Ela diz também que tem uma vaga para auxiliar de mecânico de refrigeração, 2 vagas para avicultor, uma vaga para carpinteiro, uma vaga para padeiro, 5 vagas para pizzaiolo, agora tem uma vaga para pizzaiolo e uma vaga para soldador. Essas funções, de acordo com o que me entregaram aqui da Casa do Trabalhador, estão tendo dificuldades de encontrar trabalhador. Então, se de repente é a sua oportunidade, você está assistindo o AB1, chega aí, entrega seu currículo, tua capacitação e quem sabe não é a sua hora, né, Almir? É isso, Priscila. É sempre importante a gente reforçar, não é? Porque sempre chega essa hora e o AB Emprego está aqui para isso, não é? Então a gente aproveita para falar sobre jornada de trabalho também, Priscila, porque todo colaborador precisa ter essa jornada de forma muito ajustada. E existem leis para isso, né? Regras. Você pode trazer essas informações com essas orientações para quem acompanha o AB Emprego agora? Com certeza, Almir, com todo prazer. Afinal de contas, a jornada de trabalho é essencial para o trabalhador, né? Nós convidamos o Mataus, que é advogado, Mataus Lima. Ele vai falar então como é que funciona a lei em relação à jornada de trabalho. O que é uma jornada de trabalho? Quanto tempo eu devo trabalhar de acordo com a lei? Boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Almir, e a todos que nos assistem. A jornada de trabalho nada mais é do que a carga horária que aquele trabalhador vai cumprir no seu emprego, Priscila. Inicialmente a gente precisa exemplificar aqui que tem a regra geral, não são todos trabalhadores que cumprem essa regra geral, mas se tratando da norma coletiva, diz que o trabalhador ele tem direito e tem a obrigação de cumprir 8 horas diárias e 44 horas semanais. O que passar da 8ª e da 44ª semanal vai ser tido como uma jornada extenuante, no caso 1 hora extra. O trabalhador que tiver uma jornada acima desse limite de 8 diária e de 44 semanais, ele tem direito a um acréscimo de 50% sobre a hora normal do trabalhador comum. E como é que fica a questão de intervalo, de folga? Isso.
Quando essa hora extra ela é cumprida, o empregador ele pode ou remunerar essa hora extra com um acréscimo de pelo menos 50%, ou através de um banco de horas, né, substituir por uma folga compensatória. Questão do intervalo. Para quem cumpre uma jornada de pelo menos 8 horas diárias, ele tem direito a pelo menos 1 hora de intervalo, que é o intervalo que a gente costuma chamar popularmente como horário de almoço, horário de repouso e alimentação. Essa hora tem que ser pelo menos 1 hora. Para jornadas abaixo de 8 horas diárias, que a gente também tem esses empregos com uma carga horária menor, uma carga horária que seja de até 6 horas, o intervalo mínimo para que seja concedido a esse trabalhador é de 15 minutos. Lembrando que, caso o empregado ele não cumpra, ele não pare ali para cumprir esse intervalo, e o empregador obrigue ele a estar à disposição, a estar trabalhando nesse intervalo, ele vai ter direito a questionar, né, e solicitar que isso seja pago como 1 hora subtraída que ele teria direito de descanso. Então ele recebe aí como hora extra também. Ô Matheus, e aquele intervalinho para o lanche pode ser feito? Idas ao banheiro tem que ser controlada no trabalho? Como é que funciona? Na verdade, Priscila, a gente tem que ter muito cuidado com a questão das idas ao banheiro, de intervalo para tomar uma água, fazer um lanche. A empresa ela não pode limitar isso ao trabalhador, de forma que se ele faz isso, ele está impedindo o trabalhador de ter acesso ali à dignidade humana dele, até porque são necessidades fisiológicas humanas, né? Isso vai ferir a dignidade humana do trabalhador. Ele não pode limitar, fiscalizar ele pode estar tendo acesso ali, um controle de quantas vezes aquele trabalhador está indo, pode fazer questionamentos se há uma necessidade maior, porque tem a exclusividade, a particularidade de cada trabalhador que porventura possa estar cometido alguma doença, ele pode justificar, mas o trabalhador ele não pode ter esse direito ferido. Ok, muito obrigada, viu, por essas informações. Bom trabalho para todo mundo. Priscila Martins para o AB1. Muito bem, quarta-feira também é dia de falar sobre o seu direito. Então é hora da gente trazer soluções rápidas para as dificuldades que os consumidores enfrentam. E a bronca de hoje é sobre desconto em relação aos empréstimos. Tipo assim, quando o desconto vem maior do que aquele que foi acordado em relação a esse empréstimo, não é? E aí, como resolver esse negócio? Gessé Acioli está voltando para conversar com a gente a respeito dessa bronca, hein? Pois é, Almi, é uma bronca que dá dor de cabeça, né? A gente faz ali um planejamento e de repente o valor, principalmente quando é consignado, é descontado de uma forma diferente daquilo que tinha sido acordado. É o caso, né, que traz aí no relato a aposentada Maria Aparecida. Vamos conferir. Fez um empréstimo de 1.500 em 12 meses. Só que eles não estavam tirando a mais. Era para sair 370, eles tiram muito mais. Ele está recebendo só R$500 do dinheiro, que era para sair mais, né? E quando ele vai, que ele quer os papéis, eles dizem que não dava, que não dava. Aí outra vez passaram uma mensagem para ele no Zap, dizendo que os papéis estavam tudo lá já no banco. Minha irmã ligou para o banco disse que não estava batendo o número do telefone. Pois é, uma situação bem incômoda, né? E a gente está aqui com o advogado Tiago Pimentel. Tiago, conta pra gente numa situação como essa, né? Eu tenho aí uma conta que de repente está sendo descontado um valor que eu acordei para o pagamento de um empréstimo e esse valor está descontado a mais do que eu tinha acordado. O que é que eu devo fazer nessa situação? Boa tarde. Veja só, Gessé, boa tarde, telespectadores. Nesse caso aí, dona Aparecida, é uma situação um pouquinho delicada, porque a gente faz uma programação, terminou e a gente não quer mais. Então, nesse caso, o fornecedor do produto, do serviço, ele vai responder independentemente de culpa pelos danos causados à dona Maria. E ainda tem a situação do quê? Ele vai ter que provar, já que ela disse que não fez a renovação, ele vai ter que provar que ela fez, sob pena de devolução em dobro das parcelas que foram descontadas indevidamente do benefício dela. Uma vez que, nesse caso aí, o fornecedor ele está violando os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé e principalmente o princípio da lealdade que deve haver nessas relações entre fornecedor e consumidor. Em relação, por exemplo, que eu faço um empréstimo consignado, acordei ali, vamos supor, uma parcela de R$500 e está sendo cobrado, descontado, no caso, a mais do que eu havia acordado. Como é que deve ficar essa situação?
Nesse caso aí, primeira coisa, ou procura o PROCON para verificar se o que está sendo descontado está de acordo com o contrato que foi pactuado entre as partes. Não estando, o consumidor pode procurar o PROCON para rediscutir essa situação, ou então um advogado de sua confiança para entrar com uma ação de anulação desse contrato, já que o contrato está sendo em desacordo que foi firmado, e pleitear uma indenização por danos morais e ainda a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados. A gente sabe também que tem sempre aquela questão relacionada aos aposentados, né? Pessoas que não têm muitas vezes a condição de estar explicando essa situação, entendendo essa situação, e muitas vezes é ludibriado a aceitar um empréstimo que não queria, ou diferentemente disso, não gostaria de estar adquirindo esse tipo de serviço. Nesse caso, o fornecedor ele não pode usar da torpeza do consumidor, da sua fragilidade, seja por idade, saúde ou condição de conhecimentos, sob pena de nulidade desse contrato, sob pena de má-fé. Então, ele não pode utilizar da torpeza do consumidor nessa situação, sob pena de violação do Código de Defesa do Consumidor. Doutor Tiago, muito obrigado pelas explicações de hoje. Conversamos com o Tiago Pimentel, que é advogado, e traz essas explicações para a gente. E a gente sempre informa, se tem alguma dúvida nesse sentido, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o DDD 81 991 98 8212, e participa do quadro Seu Direito, sempre com um especialista tirando as dúvidas aqui nessas situações. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente. Muito obrigado, né? O seu direito está garantido aqui no AB1. Bom trabalho para você, Gessé. A B Sport chegando agora, hein? Herbert Ramos está pintando também e vai trazer outros detalhes sobre a preparação das equipes para a Série A2 do Pernambucano. Boa tarde para você, Herbert. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para todo mundo ligadinho aqui no AB1. Hoje é dia da gente falar de um dos representantes de Caruaru, na segunda divisão do futebol pernambucano em 2025. Um time que carrega o nome da cidade. Simbora conferir a preparação do Caruaru City. Leopardo é um mascote incomum para times brasileiros. Mas sabe o que é mais incomum? Um clube tão jovem, mas com tanta sede de título. O Caruaru City pode ter só uma década de vida, mas vem se destacando na história do futebol pernambucano. Certo, mas quando foi a primeira participação do time no campeonato? Foi apenas em 2021 que o clube disputou pela primeira vez a Série A2 do estadual e estreou do jeito que toda gestão sonha, com título e acesso para a elite. Em 2022, foi o único representante de Caruaru na primeira divisão e mostrou serviço, hein? Chegando até as quartas de finais. Em 2025, agora o objetivo é claro, repetir a história em busca do acesso. Campeão do Pernambucano da Série A2 em 2021, o Leopardo busca refazer essa conquista e assim buscar a elite do futebol pernambucano. Para isso, conta com um fator muito importante, o estádio do Veracruz. Poder jogar no Veracruz é fundamental importância para que a gente possa trazer o torcedor para perto, né? A gente que é bem recente aqui no futebol profissional e está começando a criar essa relação com a torcida, e a gente iniciou dentro de uma pandemia. O ano passado também tivemos problemas com a liberação do laudo, mas desta vez a gente já começa 1-0 para a gente, podemos falar assim, porque o laudo saiu tarde o ano passado, mas ele vale por um ano. Então já está tudo certo, a gente já tem a confirmação que a gente pode receber o torcedor. E aí a gente espera que realmente a torcida venha, a torcida apoie, para que a gente possa lutar novamente para voltar para a elite do futebol estadual. Quem comanda o grupo nesta temporada é o treinador Arlindo Neto, que já conhece bem a casa. Desde 2021 eu já estava aqui, já naquele grupo que a gente conseguiu ser campeão da Série A2. Então já conheço a filosofia do clube e aí vamos dar continuidade, né? A gente chegou aí nessas primeiras semanas observando os atletas da base, a garotada que a gente ainda não conhecia, né? Então vamos, a partir desses jogos treinos, começar a observar, ver nossas carências e a gente poder reforçar para a gente poder fazer uma grande competição. E a esperança de gols do meu Leopardo, hein, meu artilheiro? É desse cara aí, Jefinho, jogador bastante experiente, com passagem pelas equipes do Cuiabá, Águia de Maribá e Central de Caruaru. Eu sou atacante, vivo de gol, preciso de gol para estar aparecendo, para estar buscando coisas melhores, né? Espero ter o mesmo desempenho do ano passado, onde eu fiz 4 gols, dei 4 assistências, né? Fui o líder de gols e de assistência no meu time. Espero poder fazer a mesma coisa que fiz no ano passado para poder a gente conseguir os nossos objetivos, tanto eu como junto com meus companheiros.
Em 2021, o Caruaru City estreou com taça nas mãos. Agora, o roteiro está sendo escrito com muito trabalho, suor e esperança. A Série A2 só leva um, e o Leopardo quer de novo ser o dono da última palavra. É isso, trabalho, suor, esperança, dedicação e uma casa para chamar de sua, não é isso, Herbert? Exatamente, Almir. E que bom que o Vera Cruz vai poder receber público em 2025. Que bom que o torcedor caruaruense, o torcedor admirador, fã ali do Caruaru City, vai poder acompanhar essa trajetória na segunda divisão estadual. A gente vai seguir acompanhando, claro, as principais equipes aqui da região que vão participar da segunda divisão do Campeonato Pernambucano, Almir. Legal demais, Herbert, legal demais. E pela Copa do Brasil, tem pernambucano em campo, não é não? Tem sim, Almir. O Retrô faz a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. O jogo será hoje a partir das 7h30 da noite. Aqui os principais detalhes: Retrô contra o Bahia na ida, 3-2 para a equipe baiana. Então o Retrô sai em desvantagem, vai buscar uma virada, agora jogando na Arena de Pernambuco, 7h30 da noite. É a Fênix, que não está bem na Série C do Campeonato Brasileiro, tentando uma recuperação agora em um torneio de mata-mata, que é a Copa do Brasil. E a gente vai seguir acompanhando, noticiando tudo lá no GE Caruaru e região, também os bastidores da preparação do Central para o jogo decisivo da Série D do Campeonato Brasileiro e várias outras notícias. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, Almir. Tá certo, Herbert, até amanhã. Vamos seguindo então com o AB1, vamos falar sobre saúde agora. Em Garanhuns tem vários serviços oferecidos de graça para a população feminina. É uma ação que acontece por meio da Carreta da Mulher Pernambucana. Os detalhes estão chegando ao vivo com Leonardo Costa. Conta tudo pra gente, Léo. Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. Olha só, a carreta estacionou nesta segunda-feira, fica aqui no município até o dia 16. A população, as mulheres já estão ali aguardando o atendimento. Começou bem cedinho por aqui, viu, às 8 da manhã, e hoje atendimento até às 5 da tarde. Tem ultrassonografia, mamografia e atendimento com médicos também. Eu vou conversar com a gerente regional de saúde, que é a Izeni Pimentel, já está aqui comigo. Seja muito bem-vinda aqui ao AB1. Conta aí pra gente que serviços são oferecidos aqui. Bom dia a todos. É um prazer a gente poder dizer à população de Garanhuns e região que estamos hoje com um sonho de campanha da nossa governadora Raquel Lira, que foi trazer a Carreta da Mulher, ofertar os serviços de oncologia, de prevenção à oncologia, que é a mamografia, a ultrassom mamária e também consultas com o mastologista e com a ginecologista. Uma coisa que nos preocupa muito é porque hoje no estado de Pernambuco, no mínimo, uma mulher morre de câncer de colo de útero ou colo de mama. Então, era essa a meta da nossa governadora, expandir essa oferta de serviço para a população. Para aquelas mulheres que foram ao posto de saúde e estavam numa fila de espera, para aquelas mulheres que estão vindo também de livre demanda, estamos com a médica aqui de 8 às 11 da manhã, também dando encaminhamento para que não fique ninguém de fora, para que todas as mulheres sejam atendidas. É importante chegar a que horas aqui, fazer esse atendimento, esse agendamento, já que o atendimento vai até as 5 da tarde? Bom, é importante, como inicia de 8, você chega por volta de 7h20, 7h30, não precisa também chegar tão cedo. E o atendimento vai até às 17, mas não chegue 17, chegue um pouquinho mais cedo, porque o médico vai estar ali à sua disposição, mas ele precisa ter uma meta de quantas pessoas ele vai atender. Se você chega muito tarde, às 17 horas, então vai ter que ficar para o dia seguinte. Pedimos que venha, de preferência no horário da manhã, faz o agendamento, vai para casa, resolve suas coisas e à tarde ela volta e é atendida. E precisa trazer uma guia ou não? Bom, tem pessoas que estão vindo por regulação. O que é isso? São as pessoas que passaram no posto de saúde e tiveram seu encaminhamento. Então, o município liga para esse paciente e ele vem com a guia de encaminhamento.
é o paciente regulado. Fora isso, o que é que a gente está atendendo? A livre demanda. É aquela pessoa que ouviu no rádio, que vai passando, uma vizinha contou, ela precisa trazer sua identidade, precisa trazer o seu cartão SUS. Se ela não tem encaminhamento, aqui a gente resolve. Estamos com a médica para fazer o que a governadora diz, andar sem deixar ninguém para trás, né? Temos 2 mulheres à frente do Estado, Raquel Lira, Priscila Krause, doutora Zilda, nossa secretária. Então, a meta é cuidar da mulher como a gente gosta de ser cuidado também. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, a carreta está estacionada aqui até o dia 16, em frente a Geles de Garanhuns e atendendo toda a região, viu? Sempre das 8 da manhã até às 5 da tarde. Lembrando que é bom chegar cedo para justamente conseguir fazer essa consulta. Almir. Muito bem, Leonardo. Muito obrigado pelas informações ao vivo, direto de Garanhuns, hein? Bom trabalho para você. Vamos para o intervalo. A seguir, a gente vai falar sobre os tipos de meningite, pessoal, e também das vacinas, hein? Que protegem contra essa doença. A gente volta já, 12h 45 minutos. Então, estamos de volta com o seu AB1, agora é 12h 47 minutos. Vamos voltar à redação com outros destaques do G1. Fábio Gomes está voltando para falar sobre oportunidades para professores em relação ao IFPE. Não é isso, Fábio? É isso mesmo, Almir. A gente fala também sobre oportunidades, dessa vez voltadas para o pessoal da área da educação, porque o Instituto Federal de Pernambuco abriu 100 vagas para todo o estado de Pernambuco, aí voltadas para os professores que têm interesse em atuar no IFPE, dando aulas. Os salários eles podem chegar aos R$13 mil. Essas inscrições começam a partir do dia 12 de agosto e seguem até o dia 28. O edital ele foi lançado ontem e já está disponível na internet, e aqui também na nossa reportagem do G1 a gente disponibiliza o hiperlink onde o pessoal pode clicar na parte vermelha do texto e acessar esse documento. Há oportunidades para professores com jornada de 20 horas semanais e sem titulação, até docentes com doutorado e em regime de dedicação exclusiva. Esse processo seletivo ele conta com 3 etapas. As 2 primeiras são uma prova objetiva e um teste prático de desempenho didático, ambas são eliminatórias e classificatórias, e a terceira consiste numa avaliação de títulos que leva em consideração titulação acadêmica e experiência em ensino, pesquisa, inovação, extensão e exercício profissional. Para conferir todas as áreas que têm oportunidades disponíveis, é só acessar a nossa matéria aqui no G1, Almir. Muito legal, muito boa sorte para os professores que vão participar desse concurso. Todas as informações no G1, que também tem informações sobre festas religiosas, Fábio. Tem sim, Almir. A gente tem informações sobre festas religiosas aqui em Caruaru, porque hoje começa uma delas. A paróquia Nossa Senhora de Assunção, no Inocop, em Caruaru, promove a partir de hoje a festa em honra à padroeira. Esta paróquia celebra os 15 anos e a programação encerra no domingo, dia 17 desse mês. A programação vai reunir celebrações eucarísticas diárias, quermesse diária e atrações culturais e musicais. A seção do G1, o pessoal pode conferir todos os detalhes e, além dessa festa da paróquia de Nossa Senhora de Assunção, a Catedral Nossa Senhora das Dores lançou hoje pela manhã a programação completa da festa de Nossa Senhora das Dores, né, a nossa padroeira. Esse ano a festa chega ao número 177 e será celebrada entre os dias 6 de setembro até o dia 15 de setembro. O tema da edição é A Vossa Proteção, Recorremos Santa Mãe de Deus. De acordo com a Diocese de Caruaru, a escolha é uma invocação das mais antigas orações marianas da Igreja, expressa com simplicidade e profundidade e confiança do povo cristão. Para conferir também todos esses detalhes, é só acessar o G1, Almir. Fábio Gomes, muito obrigado pelos destaques de hoje do G1. Bom trabalho para você e até amanhã. Até amanhã, Almir. Bom trabalho para você também. Valeu. 12h 50 minutos, vamos seguindo para falar sobre saúde animal agora. E é aquela coisa, não é, pessoal? Criar um bichinho exige dedicação e muito cuidado. E aqui em Caruaru existem serviços que são oferecidos para os pets. Então vamos voltar a falar com Joel Almeida para conferir essas informações também. Joel. Oi, Almir, boa tarde para você, uma ótima tarde a todos. Eu falo aqui da Ama Animal, que fica no bairro Indianópolis, uma espécie de hospital, clínica, oferece diversos serviços para a população animal, para pessoas que têm pets em casa, para pessoas que também resgatam esses animais na rua. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Simonal Cardoso, que é o responsável técnico aqui da AME Animal e também é médico veterinário.
Por favor, Simonal, boa tarde para o senhor. Quais são os serviços que a AME Animal disponibiliza para a população? Boa tarde a todos. A AME Animal é um órgão do município, né, que presta serviço veterinário para a população. Então, está aberto para toda a população, de uma forma geral, né, para trazer os seus cães e gatos para atendimento, que funciona aqui no bairro Indianópolis de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Né? Então, atendimento gratuito para cães e gatos, aí a gente tem aqui disponível de segunda a sexta-feira. Também outros serviços, né, que a gente tem disponível, que é a vacinação antirrábica, é um posto de vacinação que funciona aqui também diariamente, né, nesse horário de funcionamento. Atendimento também de maus tratos aos animais, de fiscalização de maus tratos e cirurgias de castração também que são realizadas aqui para controle populacional. Para quem tem pet, não pode pagar uma consulta com médico veterinário, aqui também oferece o serviço? Sim, atendimento gratuito, né? As pessoas podem chegar e passam por triagem, né? É um serviço que é muito mais voltado para a população carente, né? Mas está disponível para toda a população, né, de Caruaru. E as pessoas podem sim trazer os animais passam por uma triagem, né? E é disponibilizado sim um atendimento. A gente tem 3 médicos veterinários que ficam atendendo na clínica pela manhã, que geralmente a demanda é maior, né? E 2 à tarde também nesse atendimento, né, de uma forma geral. O senhor falou agora há pouco sobre a vacinação antirrábica, que aqui tem um posto fixo, não é isso? Mas quem é que está em casa, está pensando em adotar, comprar um pet de repente, essa pessoa ela deve fazer o quê? O que deve ser feito primeiro? Animais filhotes, né, quando são adquiridos, eles precisam passar por avaliação clínica, acompanhamento veterinário. Então a gente sempre recomenda que a população possa procurar o médico veterinário, né, de sua escolha, de sua confiança, né, a clínica veterinária, para exatamente receber essas primeiras informações, essas orientações, que passa pela avaliação clínica do animal e a elaboração de um protocolo de vacinação, protocolo de vermifugação desses filhotes e todo o acompanhamento que o médico veterinário deve fazer. Só para a gente finalizar, quais são os contatos aqui? 983846732 é o número geral para informações que as pessoas podem procurar, né, através desse telefone, né, para maiores informações de serviços aqui prestados. Muito obrigado pelas informações. Simonal Cardoso, responsável técnico aqui da AME Animal, que oferece diversos serviços. Então, quem ama, cuida, quem ama também vacina, e vacinação é sinônimo também de cuidado para a saúde pública. Almir. É isso, Joel. Muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você. E agora a gente vai falar sobre a meningite, uma doença que precisa ser identificada de forma rápida para evitar complicações e até mesmo a morte do paciente em alguns casos. Daí a importância de manter as vacinas contra a meningite em dia. Logo nos primeiros meses de vida que começa a preocupação. Aos 3 e 5 meses, os bebês recebem as primeiras doses da vacina contra a meningite do tipo C. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente vacinas contra alguns tipos de meningite. Entre elas, meningocócica C conjugada, dada a partir dos 3 meses, meningocócica ACWY, aplicada em grupos específicos, e a vacina contra a meningite B, disponível em clínicas privadas, mas oferecida pelo SUS para alguns perfis. A gente tem na rede SUS a meningite contra as meningites, né? A C, W e Y. Então, de acordo com a idade da sua criança, né? Da criança que se tem em casa, e com o calendário vacinal dela, o ideal é procurar a unidade básica de saúde para adequar e para ver qual é essa vacina que está necessitando fazer. Meningite é uma inflamação das meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. A meningite pode ser transmitida por meio do contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas, como gotículas de saliva expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Em ambientes fechados ou com aglomeração, o risco de contágio é maior. É comum nessa época do ano porque aumenta o número de pessoas juntas, o aglomerado de pessoas faz com que haja maior contato. Então o contato é pelo beijo, pelo contato oral, por perdigotos que a gente chama, pela saliva. Então esse contato direto faz com que haja a transmissão. E a meningite meningocócica ela é altamente contagiosa e grave. A evolução da doença meningocócica causada pela meningite bacteriana, Neisseria meningitidis, que é uma bactéria, então ela evolui rapidamente para a gravidade.
Por isso que nas primeiras 24 horas, o paciente que evolui com vômito, jato, queda do estado geral e febre alta e pode apresentar manchas no corpo, tem que procurar imediatamente o serviço médico. Segundo o Ministério da Saúde, existem 5 tipos de meningite mais comuns no Brasil. A forma viral é a mais frequente, mas há variações mais graves que também merecem atenção. Tem 5 tipos da meningite Neisseris, que é disponível, que pode atacar o ser humano, que é a meningite A, C, W, Y e B, que são 2 vacinas, A, C, W, Y e a vacinação da Binico B. Alguns grupos na faixa etária já estão disponíveis a vacinação pelo SUS. Em Garanhuns, uma criança de 10 anos foi diagnosticada com meningite do tipo B. Ela recebeu atendimento rápido e foi transferida para um hospital no Recife, onde respondeu bem ao tratamento e se recuperou. Os sintomas mais comuns são febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, náuseas e vômitos. Em casos graves, pode causar sequelas neurológicas e até levar à morte. Pacientes que têm HIV, pacientes que possuem uma deficiência na sua imunidade, deficiência do complemento, pacientes que têm anemia falciforme, em algumas patologias que produzem uma baixa da imunidade na criança, ela já tem o direito de fazer essa vacina, a meningo B, no serviço público, com a receita médica, com a orientação. Ela já pode procurar os serviços específicos, que são os CRIES, que são os locais específicos para se realizar as vacinas especiais. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em 2023, foram 39 casos notificados de meningite meningocócica em Pernambuco, com 21 confirmações. Em 2024, até o mês de agosto, foram 14 notificações e 6 casos confirmados. Em Garanhuns, a cobertura vacinal nessa faixa etária está em 95%, um índice considerado excelente pelos órgãos de saúde. A vacinação em dia, a atenção aos sintomas e o atendimento médico rápido são as melhores formas de proteger a vida de quem a gente ama. Tá vendo aí? E amanhã é dia de consultório no AB1. Nós estamos vivendo Agosto Dourado, um mês dedicado à importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mamãe também. Por isso, no AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre amamentação. Veja. O AB Saúde desta semana vai falar de amamentação, fundamental para a saúde e desenvolvimento dos bebês e com benefícios para as mães. Você sabia que a mulher que amamenta diminui os riscos de câncer de mama e que os bebês que têm alimentação exclusiva com leite materno até os 6 meses fortalecem o sistema imunológico, reduzindo os riscos de adquirirem doenças? Pois é, você vai conhecer uma história de uma mãe que não teve problema com o ato de amamentar e ainda tirar suas dúvidas sobre o assunto. É amanhã e daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje nós vamos transmitir o programa direto do Polo Caruaru para falar sobre mais uma edição da Rodada de Negócios da Moda em Pernambuco. Por isso, vamos conversar com o presidente da SIC, Clauston Pacas, e com o analista do Sebrae Pernambuco, Gilson Gonçalves. O Panorama começa daqui a pouquinho, às 2 horas, na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quarta-feira está terminando agora, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado. E a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço para você, boa tarde e até lá, pessoal.